Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos começar Norman 12, ok? Então, o que seria a Norman 12? Certo? Que entre aspas seria uma lei, certo? O que seria essa norma? Certo? É uma norma da autoridade marítima, ok? Que ela estabelece as diretrizes, vamos dizer assim, do serviço de praticagem nas águas brasileiras, ok? Então, ela estabelece o que se deve fazer, o que não deve fazer, como se deve fazer, certo? Então, é uma das normas mais importantes para a gente, porque estamos estudando para ser práticos de navios, certo? E essa norma, esse conjunto de normas estabelecem como esse serviço deve ser feito. E para quem essa norma se aplica? Ela se aplica para todo o serviço de praticagem. Ela regulariza todo o serviço de praticagem, então ela serve para todo o serviço de praticagem. Especialmente a norma 12 diz para a gente, certo? Depois vão ler a norma 12, que ela é especialmente aos práticos, praticantes de práticos e usuários dos serviços de praticagem. Os práticos de navio. Daqui a pouco eu vou definir o que é praticante de prático para vocês e também o usuário do serviço de praticagem, o armador, o comandante de navio, a embarcação em si, vamos dizer assim. Tá? Mas vocês já devem saber, mas o que é esse serviço da praticagem? Ele é um serviço de assessoramento do comandante do navio. Então tá. Então, em algumas regiões, certo, que tem algumas peculiaridades que impossibilitam que o comandante do navio, vamos dizer, entre aspas, governe a sua embarcação sem um auxílio, porque aquela região é uma região, vamos dizer, perigosa, certo? Então, o serviço de praticagem é um serviço de auxiliamento, de assessoria ao comandante de um navio em regiões em que aquele comandante de navio não tem algumas certas dificuldades, certo? Algumas peculiaridades do local dificultam a livre e segura movimentação da embarcação. E esse serviço de praticagem tem 3 pontos principais, que vamos dizer que é o triplé, tem o triplé econômico, certo? Tem o triplé da praticagem, do serviço de praticagem, que é o prático, certo? O que a gente vai se tornar, que vocês vão se tornar, certo? Tem a lancha de prático e tem a atalaia, ok? Então, já explicamos que é o serviço de praticagem, falamos um pouquinho sobre a norma 12. Agora vamos definir o que seria o prático, praticante prático, lancha de prático e a atalaia, certo? Lembrando que o triplé, como o triplé econômico, vamos dizer que temos o triplé da praticagem, que é prático, lancha de prático e atalaia. Então, definindo o que seria o prático. O prático é o profissional aquaviário, certo? Não tripulante, ele não tripulante da embarcação que ele vai, certo? Ele vai lá, assessora e ele sai, ok? É um profissional aquaviário não tripulante que presta serviços de praticagem. E o praticante de prático, ele pratica para ser prático. Ele pratica para ser prático de navio. Então, é um aspirante à categoria de prático. Quando vocês passam no concurso que a gente está estudando, vocês se tornam praticante de prático. E depois de uma certa preparação, vamos dizer que, entre aspas, seria um estágio, e depois de um exame de habilitação, vocês se tornam prático. Ok? Então, o praticante de prático, é um aspirante, alguém que quer se tornar prático de navio. Ok? Bem simples, né, gente? Nada demais. Vocês entenderam o que é prático, praticante de prático. Agora, o que seria a atalaia, que é uma definição nova pra gente? A gente nunca tinha falado sobre a atalaia. A atalaia é a estrutura operacional e administrativa, certo? Então, não é o prático nem o praticante prático que fazem ele. É a estrutura operacional e administrativa que controla e apoia o atendimento do prático à embarcação, certo? Então, ela controla e apoia o atendimento do prático a uma embarcação, certo? Então, vamos dizer, normalmente, como que ela funciona? Uma embarcação chegou ao porto, vamos dizer, a um porto, certo? Está se deslocando a um ponto de espera de prático, certo? E ela precisa de um prático. Ela vai entrar em contato com a atalaia e a atalaia vai designar o prático, vai pegar algumas informações da embarcação, que já vai direcionar ao prático, certo? Vai orientar a embarcação,
certo? Então ela faz um serviço operacional e administrativo, ok? Eles têm alguns funcionários lá que não são práticos, nem praticantes de prático, que fazem esse intermédio, vamos dizer, entre aspas, entre o real efetuador do serviço de praticagem, que é o prático, e a embarcação, certo? Bem simples, é uma estrutura operacional administrativa que auxilia o prático, auxilia a embarcação, certo? Agora lembre, eu falei que o triplé da parte de praticagem, assim como tem um triplé econômico, é o prático, a atalaia e qual era o outro? Era a lancha de prático, certo? Então vamos falar agora sobre a lancha de prático. O próprio nome já diz, gente, é uma embarcação, certo? Que é empregada no deslocamento e no transbordo do prático para o embarque e desembarque de uma embarcação. Então vamos dizer que tem uma embarcação e ela quer entrar numa região portuária. Vamos dizer que essa região portuária é aqui, certo? Então, essa embarcação está aqui. O prático ele vai sair de um certo ponto com sua lancha de prático, que é uma lancha homologada, tem que ser uma lancha homologada. A gente vai falar depois sobre lancha de prático, certo? Vamos destrinçar mais o assunto, mas é mais ou menos assim. A embarcação está aqui. O prático tem que vir e embarcar nessa embarcação no ponto de espera de prático, onde a embarcação está esperando o prático. Então o prático vai vir na sua lancha e vai embarcar dentro da embarcação. Só como ele embarca na embarcação? Normalmente, aqui no Brasil, se utiliza uma escada, certo? E o prático sobe em cima de uma estrutura fixada na proa, chamada de enxárcia, que é a estrutura que eu acabei de grifar aqui, certo? Ele sobe e sobe dentro da embarcação, embarca na embarcação. Aqui, ó, vejam, tem uma escada aqui, ó, certo? Então, o prático vai vir utilizar a enxárcia e vai utilizar depois a escada e embarcar na embarcação, ok? Ele embarcou nessa embarcação, veio, fez seu serviço, sua faina de praticagem e colocou aqui a embarcação onde ela queria estar, certo? Agora imagina outra situação. Vamos pensar numa situação diferente, em que a embarcação quer sair, certo? A embarcação está aqui e quer sair, quer vir para cá. Então, o prático vai embarcar na embarcação, vai levar essa embarcação até um certo ponto, vai descer, vai desembarcar na sua lancha de prático e vai voltar a um certo ponto. E vai voltar para a terra, certo? Então, a lancha de prático leva o prático à embarcação ou tira o prático da embarcação, certo? É um meio de transporte do prático para ele desembarcar, embarcar, ok? Tem muitos outros pontos sobre todos isso que eu estou falando aqui, mas lembre-se, essa aqui é uma aula de introdução à norma 12. Então, a gente está basicamente definindo alguns pontos, a gente está definindo o que é atalaia, o que é lancha de praticagem, o que é enxárcia, o que é prático, o que é praticante prático, para que serve a norma 12, para quem ela se aplica, ok? É bem introdutória essa aula, mas bem simples e bem importante, certo? Agora vamos falar sobre zonas de praticagem. Essa aula a maioria das pessoas já sabem sobre o que ela é, já entenderam, já quando pesquisaram sobre a praticagem, mas é importante a gente falar. Agora iremos falar sobre zonas de praticagem. O que é zona de praticagem? Zona, quando fala em área, me lembra uma região geográfica. Então, zona de praticagem é uma região geográfica, delimitada por forças de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação de embarcações, exigindo a constituição e funcionamento ininterrupto do serviço de praticagem para essa área. Então, zonas de praticagem vão dar uma definição bem ampla. É uma região, uma área geográfica definida, certo? Em que os serviços de praticagem são oferecidos. Então, uma embarcação está precisando de um serviço de praticagem em uma certa ZP. ZP seria a abreviação a zona de praticagem. Então, zona de praticagem é uma área geográfica em que se foi delimitados os serviços de praticagem.
ok? Cada prático pode atuar em somente uma zona de praticagem, como prático de navios, certo? Então, vamos dizer assim que o prático é um trabalhador aquaviário não tripulante, certo? Lembrem da definição de prático, especializado numa ZP, certo? Então, a zona de praticagem é uma área em que foi se dividida, pegou o Brasil inteiro e se dividiu em várias áreas para, vamos dizer, entre aspas, colocar práticos especializados naquela certa área ali. E esses práticos oferecem um serviço ininterrupto, o serviço de praticagem, certo? Por exemplo, não pode. Por isso, um dos motivos do prático não estar na CLT, ok? É porque ele tem um serviço ininterrupto, não pode fazer greve, ok? E quem estabelece essas zonas de praticagem? A gente vai falar muito mais sobre isso, mas é a ADPC, Diretoria de Portos de Costas. Ela que define quais são as zonas de praticagem, quais vão ser excluídas, certo? Quais vão ser anexadas por outras, ok? A ADPC que faz todo esse serviço de delimitação, vamos dizer, das áreas que há necessidade do prático em certas ZPs, ok? Bem simples, né? E quem regulariza a praticagem? A gente está dizendo aqui que a norma 12, que é o que a gente vai estudar agora, ele é um conjunto de normas que tem como o objetivo regularizar, estabelecer como o serviço de praticagem vai acontecer nas áreas, nas águas de jurisdição brasileira, certo? Mas compete às diretorias de portos e costa, como representantes da autoridade marítima para a segurança do tráfego aquaviário. Lembrem, NORMAN é norma da autoridade marítima. Quem iria regularizar a praticagem? Quem iria ver se a norma 12 está sendo seguida? Seria a DPC, que ela é a representante da autoridade marítima. Então, a norma da autoridade marítima é regularizada pela representante da autoridade marítima, que nesse caso é a DPC, Diretoria de Portos e Costas, que é a mesma aqui que estabelece as zonas de praticagem, certo? Então, ela regulamenta, estabelece as zonas de praticagem em que a utilização é obrigatória e facultativa. Além disso, especifica as embarcações dispensadas para utilizar o serviço de praticagem. Vocês não precisam saber disso aqui agora, mas somente saibam que quem regulariza, quem vai ver se é a norma 12, quem, vamos dizer, entre aspas, faz a norma 12, é a DPC. Ok? Claro que ela conta com o suporte, o apoio de diversas outras organizações, instituições, principalmente CONAPRA, o CP, a delegacia, o CPDLAG, certo? Ela conta com o apoio de outras organizações, mas quem regulariza se cai na prova. Quem regulariza o serviço de praticagem? DPC. Ok? Agora vamos falar sobre o Conselho Nacional de Praticagem, que nos últimos tempos eu vi uma definição muito boa de CONAPRA, que é o Conselho Nacional de Praticagem, que seria como se fosse um sindicato, certo, dos serviços de praticagem, como se fosse um sindicato dos práticos. Mas vamos tomar um pouco cuidado com essa definição, que ela é boa para decorar, mas ela não está totalmente correta, ok? Então, é uma associação profissional, assim como um sindicato, sem fins lucrativos, certo? Que congrega práticos brasileiros. Até agora, parece muito sindicato, né? Tendo por finalidade representados perante autoridades governamentais e entidades representativas do setor do meio marítimo nas questões ligadas à praticagem. Então, é uma instituição que vai representar a praticagem, vai representar os práticos, certo? Então, se tem alguma questão que os práticos querem dar a sua voz, querem dar a sua opinião, querem mudar, querem fazer alguma coisa, é a CONAPRA que vai agir. Então, até agora, nessa definição inicial, parece muito com o sindicato. Daqui a pouco vocês vão ver que eles têm algumas diferenças, mas é bom para decorar, ok? Então, já entendemos quem regulariza a praticagem, como funciona, entre aspas, o sindicato deles, o seu triplé e o praticante prático, para que serve a norma 12, e agora vamos falar sobre a entidade de praticagem. A entidade de praticagem seria todas as praticagens? Seria um nome geral para praticagem em todo o Brasil? Não. O que seria a entidade de praticagem?
seria uma organização que congrega práticos na ZP, na zona de praticagem, certo? Então, por exemplo, em Santos, temos duas entidades de praticagem. Então, temos vários práticos em Santos, na zona de praticagem de São Paulo, ok? Temos vários práticos lá. E os práticos, eles têm duas entidades em que eles podem se associar. São duas sociedades, ok? Então, o prático pode se associar numa sociedade ou em outra. Então, são organizações que congregam práticos. Os práticos falam assim, vê um amiguinho que é prático, vê outro amiguinho que é prático, vê outro amiguinho que é prático, fala assim, pô, por que a gente não se junta e faz uma entidade de praticagem? Ok? Então, o serviço de praticagem será executado por práticos devidamente habilitados individualmente. Então, eles não estão numa entidade de praticagem ou organizados em associações ou contratados por empresas. Ok? Então, tudo que congrega práticos, coloca os práticos juntos com seus amiguinhos, que normalmente no Brasil se é por sociedades, ok? Não existe no Brasil o contratado por empresas, certo? É uma entidade de praticagem, certo? Entenderam? Então, agora vamos ver algumas definições, vamos ver algumas abreviações que eu já até falei, que seria AG, CP e DL, que a gente vai falar muito como CP, DL, AG. O que seria o CP? Seria a Capitania dos Portos ou Capitão dos Portos. Delegacia, Delegacia da Capitania dos Portos ou Delegado da Capitania dos Portos. E agência seria Agência da Capitania dos Portos ou Agente da Capitania dos Portos. Elas são da Marinha do Brasil, certo? E elas são as instituições que estão em contato direto com o prático, certo? A DPC é uma instituição, vamos dizer, uma instituição muito alta, uma instituição em que o prático normalmente não está em contato com ela. O prático, vamos dizer, o prático de uma certa ZP está em contato diretamente com o capitão dos portos daquela ZP, certo? Está em contato direto com o agente daquela ZP, o delegado daquela ZP. Normalmente, vamos dizer, entre aspas, bem entre aspas, que Capitania dos Portos seria algo que está acima da delegacia e a delegacia é algo que está acima da agência, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lá em São Paulo, temos a Capitania dos Portos de Santos e temos a Delegacia do Porto de São Sebastião. A Delegacia de São Sebastião tem que prestar contas, certo? É subordinada ao Capitão dos Portos de Santos, ok? Mas a gente utiliza CPDLG, essa abreviação tripla aqui junto, para designar todos essas pessoas, essas instituições da Marinha do Brasil que são em contato direto com o prático. Então, normalmente, quando o prático tem que falar com a DPC, tem que fazer alguma coisa, ou vai ser regulamentado em algum dos pontos, quem vai fazer isso é o CPDLG. CPDLG não é uma pessoa, mas pode ser o CP, pode ser o DL, pode ser o AG, pode ser o agente, capitão ou delegado. Ok? Então, CP começa com C, capitão, DL, delegado, AG, agente. Certo? Então, vamos falar agora sobre o RUSP. Vocês lembram que na escola tinha uma pessoa chamada representante de sala? Certo? Às vezes na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, tinha uma pessoa chamada representante de sala. Que, por exemplo, na minha escola, era um aluno, certo? Era um aluno que estava em contato direto com o professor, que vamos dizer que nesse caso é o CPDLG, ok? Estava em contato direto com o professor, ele fazia a lista de chamada, certo? Se tinha algum problema, ele que ia lá e falava. Então, o RUSP, que é o representante único do serviço de praticagem, é como se fosse um representante de sala dos práticos. Então, é um prático representante. Representante único, porque só existe um por zona de praticagem, por ZP, ok? Então, representante único do serviço de praticagem, RUSP. A gente vai falar muito em RUSP. Então, um prático dirigente é um prático, ok? É um prático dirigente da entidade de praticagem que reúne todo o efetivo de práticos de uma ZP e que representa a praticagem junto à CPDLG,
certo? Então, é um prático que vai estar em contato direto com o CP-DLG, ok? Quando houver mais de uma entidade de praticagem, como eu falei lá em Santos, lá em São Paulo, tem duas. Antigamente só tinha uma, hoje surgiu uma nova, alguns anos atrás. Então, quando houver mais de uma entidade de praticagem, será aquela em consenso entre as duas. Então, as duas vão entrar em consenso para eleger, vamos dizer, entre aspas, um RUSP. Ou, se não houver um consenso, as duas entidades lá de São Paulo forem brigar, ou se as entidades de praticagem forem brigar, o CP-DLG vai escolher, provavelmente, o capitão dos portos. A designação do RUSP é formalizada por uma portaria emitida pelo CP-DLG. Então, um documento formal que o CP-DLG emite, que vai formalizar quem é o RUSP. Então, as entidades de praticagem decidem quem é. O capitão dos portos der esse, vamos dizer, boi às entidades de praticagem para elas decidirem. Se elas vão entrar no consenso, ele vai lá e martela quem é. E, além disso, ele é quem formaliza. Certo? Aqui, a norma 12 não estabelece que se o CP-DLG não concordar com a decisão das entidades de praticagem, ele pode mudar quem é o RUSP, certo? Mas provavelmente, na vida real, é assim que acontece, certo? Mas não é estabelecido pela norma 12 esse tipo de peculiaridade do serviço, certo? Entenderam? Agora, vamos para a última parte da nossa aula, certo? Que a gente vai falar sobre faina de praticagem, ok? Então, a gente já falou sobre a praticagem, uma introdução sobre a norma 12, já falou sobre vários elementos de serviços de praticagem. Agora, vamos falar diretamente sobre a faina de praticagem. Serviços de praticagem seria aquele serviço que eu falei lá para vocês, de assessoramento ao comandante do navio. Então, o que seria a faina de praticagem? É a atividade que envolve a realização de manobras de praticagem ou navegação de praticagem em uma ZP. Então, faina de praticagem é a união de manobras de praticagem e navegação de praticagem. Certo? E o que seria esses dois pontos? O que seria manobras de praticagem? São as manobras de atracar, desatracar, fundear, suspender, amarrar a boia, largar da boia, entrar, sair de um tique, alar ao cais, quando executadas com prática. Então, seria esses tipos de serviços quando executados com prática. Seriam serviços, vamos dizer, serviços especiais, entre aspas, executados pelo prático. E a navegação de praticagem é a navegação normal do navio no interior de uma ZP assessorada com prático. Então, manobras de praticagem seriam esses serviços aqui, junto com a assessoria de um prático. Já a navegação de praticagem seria a navegação em si do navio assessorada com prático. E outro ponto importante aqui, que a gente vai usar muito por lá para frente, quando se inicia a faina de praticagem. Normalmente, numa empresa privada ou numa empresa pública, quando você entra para fazer o serviço, você vai lá e bate o cartão. Então, quando você inicia seu serviço, é registrado você inicia seu serviço quando você vai lá e bate seu cartão. E quando se inicia a faina de praticagem? A faina de praticagem se inicia no momento em que o prático se apresenta ao comandante da embarcação para o início da faina. Isso se chama pilot on board. E se encerra quando é dispensado na manobra e desembarca, contabilizando uma faina de praticagem. Então, o serviço de praticagem é aquele de assessoramento ao comandante do navio. Então, ele se inicia quando o prático se apresenta ao comandante ou ao outro oficial da embarcação, e ele termina quando o prático é dispensado pelo mesmo comandante da embarcação, certo? Então, serviços de praticagem está relacionado ao assessoramento ao comandante do navio e ele tem início e fim junto com o comandante do navio. Porque o serviço de praticagem é um assessoramento ao comandante ou a outro oficial do navio, certo? Vocês entenderam, gente? Então, terminamos a nossa primeira aula de introdução à norma 12. Qualquer dúvida, já sabem, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em tirá-la, certo? É para entrar mesmo, gente, mandar dúvida pra gente, ok? Então, bons estudos, um beijo, um abraço e tchau!